Bom, vamos começar então a nossa quinta e última mesa, né, do evento, que é intitulada A Regulamentação de Outras Profissões de Ciências Humanas e Sociais no Brasil. Para a gente fazer essa interface, né, até agora a gente discutiu especificamente, ficamos na nossa área, né, da antropologia, agora vamos iniciar o diálogo com as outras experiências, né, de organização de profissão, de regulamentação, de fazer o diálogo para ver o que a gente acrescenta, o que a gente aprende, né? Daí ia ser muito bom, né? Para a gente não cometer os mesmos erros e tentar investir nos acertos. Né? Então a mesa é composta, né, pelo Antônio Marcos de Oliveira Passos, que é o presidente do Corém, né, que pela pós-graduação da UF, Joviano Neto, né? Joviniano Neto, ele é o ex-presidente do Sindicato dos Sociólogos da Bahia, né? É professor de Ciência Política da UFBA e diretor da PUB, e Maria Elizabeth Santana Borges, né? É professora de Ciência Social da UFBA. Então, a gente tem 20, 25 minutos, tá? Tentar controlar o tempo para deixar para a discussão posterior. Então, vamos iniciar com o Antônio. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Diferente de algumas pessoas, eu fui um dos primeiros a ser convidado a fazer parte do evento. Então, a minha apresentação já tem assim, um mês sendo pensado. Então, eu estou bem confortável. Eu vou falar em pé porque eu não consigo falar sentado. Tranquilo. Para vocês? Eu elenquei alguns aspectos como foi construído o Conselho Regional de Museologia, o sistema COFEM, Conselho Federal de Museologia e Corense, para que nós possamos ter uma ideia depois, posteriormente, como pensar o nosso Conselho de Antropologia, que é esse conselho de todos nós. Certo? Eu coloquei a trajetória da profissionalização da museologia no Brasil, algumas reflexões, e aí eu mesclei com os acontecimentos da área que geram o fomento para construir o nosso sistema COFEM-Corense. Né? Então eu sou mestre e doutorando em antropologia aqui pela UFBA e sou museólogo do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. Né? Podemos passar. Então aqui eu linkei algumas coisas que são importantes, porque diferente da antropologia, que é uma área muito mais focada com pós-graduação, né? A museologia nasceu com outro perfil, primeiramente o curso técnico e depois o curso de graduação. Durante muitos anos ficamos tendo só curso de graduação no Brasil. Então, eu estava nas primeiras escolas de museologia, para a gente pensar um pouco, a Associação Brasileira de Museologia 1973, a Regulamentação da Profissão 35, Fórum Nacional de Museus 38 e 94, Política Nacional de Museus 2003, Fórum Nacional de Museus 2004 e 2016. Para que nós tenhamos um panorama do que foi o começo dessa construção da museologia no Brasil e como se insere a profissão no período que vai dar todas as lutas políticas para regulamentar e depois da regulamentação, os desafios. Né? Então nós temos as primeiras escolas. A primeira escola de museologia nasceu no Museu Histórico Nacional, né, Museu Nacional, com o Gustavo Barroso, né, que era um curso técnico de 2 anos. E esse curso técnico depois vai ter uma evolução com as décadas e vai começar a formar os primeiros museólogos, né, que são justamente o Rio de Janeiro, né, que é o grande carro-chefe de todos os pensamentos, as coisas ligadas à museologia. Depois nós temos, em 1969, o curso de museologia daqui da Universidade Federal da Bahia, que foi pensado e realizado por Valentim Caldeirão, de Lavara, um arqueólogo e historiador da arte que chega no Brasil na década de 40, é convidado pela Universidade Federal da Bahia para fazer parte do corpo técnico dessa universidade. E aí ele vai pensar a criação desse curso, que era um curso que era vinculado ao curso de História da UFBA. Então você fazia
licenciatura em História, bacharelado em História e fazia museologia. Né? E museologia tinha duas habilitações, Museu de Arte e Museu de História. E em 78, em São Paulo, que tem uma característica bem peculiar, São Paulo nunca admitiu curso de graduação em museologia, e até hoje não se admite. Eles pensam que museologia tem que ser curso de pós-graduação. E a tradição foi essa, que foi cunhada em São Paulo. Então, em 78, é criado o curso de especialização na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com Valdícia Russo e Camargo Guarnieri, que era uma advogada, mas que tinha grande interesse em questões ligadas às etapas de trabalho dentro de museus, e ela propõe esse curso de especialização, e ela vai de 78 até 90 à frente desse curso, e à frente também dos grandes debates no Brasil, internacionalmente, representando o Brasil, quando ela falece, né, em 90, e aí outras pessoas formadas por ela, a exemplo da professora Cristina Bruno, que é uma historiadora, arqueóloga e museóloga, que continua o trajeto de estar formando pessoas, juntamente com outras pessoas. Então nós temos essas primeiras escolas, cada uma delas tem um traçado bem diferente. A escola do Museu Histórico Nacional tem uma estratégia de formação muito ligada ao colecionismo. Então eram muitas das matérias ligadas a coleções, beneficiando da coleção, pensamento no objeto, como preservar esse objeto só de forma material. Já a construção do curso de museologia da UFBA se dá muito pela conceitualização desses objetos e como esses objetos estão sendo utilizados em diversos contextos. Então são características diferentes desses cursos. A especialização, como eu falei, formou várias pessoas que passaram a fazer parte do corpo técnico do estado de São Paulo e outros lugares, mas que tinham status de mestrado, né, até a década de 90. Né? As pessoas que faziam lá eram reconhecidas como já professores para ir para a sala de aula fazer as professores. Bem, nós temos, como a antropologia nós temos então, a Associação Brasileira de Museologia, que foi criada em 63, que idealizava, juntamente com esses cursos, né, de museologia, como alcançar os diversos públicos, como fazer os processos de capacitação. Foi essa associação que empreendeu, até 1994, 10 congressos nacionais sobre a museologia, as questões dos museus. Então, é uma instituição que ainda existe ainda hoje, né, que fomentou a criação dos conselhos de museologia, e que depois que ela fomenta, depois que esse conselho vai acontecer, ela vai ter um outro papel, e o conselho agora vai assumir o protagonismo que a associação tinha até então. A regulamentação da profissão, através da Lei 7.237, de 84, Decreto-Lei 991.755, que estabelece a questão do museólogo. Né? Então, se consegue, como é que se faz essa articulação? Então, durante um período longo, se buscou essa regulamentação. Aqui na Bahia e no Rio de Janeiro, diversas pessoas articularam, junto com diversos deputados, como realizar a regulamentação. Nesse período aí, era Sarney que estava presidente, e a bancada daqui da Bahia, junto com a bancada do Rio de Janeiro, consegue junto à presidência da República a permissão, o consentimento para fazer com que essa demanda que teria dos museólogos, essa profissão pudesse ser regulamentada. Então é no período de Sarney que ela é regulamentada, e aí nós temos um curso de classe como obrigatório para todos que vão ser formados e vão trabalhar no mercado de trabalho da museologia. Então, porque hoje nós temos uma clareza muito grande o papel. Quem termina uma graduação é bacharel em museologia. Quando você vai trabalhar na área, você precisa registrar, e aí você realmente o museólogo precisa ter um registro profissional para apresentar.
Aqui é o sistema COFEM-CORENS. No primeiro momento da criação do sistema, se pensava que todos os estados teriam um conselho em cada estado. Mas isso até hoje nunca se efetivou. O que nós temos é o quê? São divididas em 6 regiões. Essas regiões abrangem um determinado conjunto de estados e nós temos que ter essa logística de como estar nesses estados fiscalizando. Né? O grande papel do Conselho é a realização da fiscalização. Eu estou desde 2011 como presidente do Conselho de Museologia, acabo a minha gestão agora, porque já 2, 3 vezes eu fui eleito, em dezembro de 2016, e é bem complexo ter um conselho dividido por regiões. Né? Hoje nós temos mais ou menos 5 mil museólogos formados no Brasil, então um número ainda aquém da necessidade do museu, da necessidade de outras áreas, outros ambientes que pode trabalhar o museu, e esse número vai estar crescendo com os custos que estão sendo criados. Então aqui nós temos, quando foi criado o regimento, foi aprovado, nós tínhamos 4 situações para ser museólogo. Aqueles que faziam bacharelado em museologia, o diplomado em mestrado e doutorado em museologia, o diplomado em escola estrangeira reconhecida por lei e os diplomados em cursos de nível superior, que nada é na data da lei. Por exemplo, são os provisionados. Então, faz de conta que aqui na sala todos nós trabalhamos 2, 3 anos dentro de um museu e na hora a lei permitia que qualquer um de nós chegássemos ao conselho e dissesse: eu quero ser museólogo, eu quero me registrar. E registrava. Porque isso aconteceu com várias profissões, que não tinha gente para estar formando, ser profissionais das áreas. Hoje nós temos uma situação de mestrados e doutorados, que, como nós sabemos, a formação é bem diferente de graduação, mas que todos são aqueles que fazem mestrado e doutorado em museologia, têm o título de museólogo, registro profissional. E aí, quando você pede para a pessoa fazer ações técnicas na área, quem fez mestrado, quem fez doutorado, não sabe fazer a técnica. Mas a lei permite que ele seja museólogo. Então, tem essas problemáticas na museologia. Então, nós temos as atribuições de ensinar a matéria museologia e seguir esses conteúdos, para de organizar e supervisionar os museus, executar atividades especialistas de funcionamento dos museus, solicitar tombamentos, coletar, conservar, preservar e divulgar acervos museológicos, planejar e executar sempre identificação, classificação, cadastramento de bens, prover estudos, pesquisas dos acervos museológicos. Então, são as atribuições. Eu não vou ler as demais, são mais atribuições, mas eu quero falar agora sobre esse Fórum Nordestino dos Museus. O Fórum Nordestino do Museu nasceu de uma plenária da Associação Brasileira de Museologia em 1992, quando essa Associação Brasileira de Museologia, que articulava todas as discussões sobre museus, propôs para o pessoal do Nordeste, o pessoal do Nordeste pegou para si, uma discussão mais específica por região. Né? Então foi construído fóruns nordestinos de museologia. Né? Então, a ideia era criar espaços de discussões temáticas nas regiões, para que as regiões pudessem se pensar. Nesse período acontece 7 encontros, de 98 a 96, 7 encontros com temáticas diferenciadas, e isso aí vai gerando um fortalecimento sobre o que é realmente a profissão de museólogo em cada região. Né? Isso vai amadurecendo os profissionais, vai ter trocas de experiências, e a ideia da associação era isso. A Associação Brasileira de Museologia, durante todo o período da década de 90, era extremamente forte. Né? Mas aí começa a ser... Os conselhos começam a se fortalecer. E aí há um desnível. Né? O que era muito forte, a Associação Brasileira de Museologia, ela começa a perder esse status, e os conselhos, o Conselho Federal junto com os conselhos regionais, começam a ter um protagonismo mais efetivo por força da lei. Então, esses encontros acontecem, todos esses encontros criam moções para que a profissão se fortaleça,
respeitando a especificidade da região Nordeste, e é um momento muito rico, porque participam museólogos que estão fora da academia, museólogos que são professores, e essas pessoas vão fortalecendo, vão repensando a museologia. E aí nós temos um outro detalhe que acontece importante para a gente, que é a Política Nacional de Museus, quando nós temos agora, no governo Lula, é criada essa Política Nacional de Museus, o ministro é Gilberto Gil, que foi divisor de águas no século XXI para a gente, quando estabelece uma série de parâmetros para melhor profissionalizar todos os instituições ligadas a museus e centros culturais, fortalecendo, então, repensar a própria museologia. Então, a Política Nacional de Museus desejar promover a revitalização de instituições museológicas, atendendo à demanda de aprimoramento de recursos humanos que estão atuando na área da museologia como patrimônio cultural. Esse processo de buscar esse aprimoramento de recursos humanos mexeu muitíssimo uma articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação para fomentar a criação de cursos de museologia de graduação no país. Então, isso aí, nós tínhamos até 2003 funcionando o curso da Unirio, né, lá que começa no Museu Nacional, e o curso da Bahia, os dois de graduação. E depois de 2003, com a Política Nacional de Museus, com o projeto piloto que começa na Bahia, que eu participei do projeto piloto Salvador na implantação da Política Nacional de Museus, há uma ampliação de todo o processo de profissionalização da área. Então é uma coisa importantíssima para a gente. Então, o crescimento. A museologia passa a ter um processo de crescimento, o profissional é chamado a se capacitar. Há uma série de oficinas que o Ministério da Cultura começa a articular em todo o território nacional. Eu viajei pelo Brasil inteiro realizando capacitações. Assim, era mais de 20 facilitadores realizando cursos, né, participando de audiências públicas em várias partes do Brasil, para fomentar esse diálogo, o que é a profissão da museologia, o que é patrimônio cultural dentro de um museu, fora de um museu, como é que nós podemos acionar esses patrimônios materiais e imateriais. Isso foram trabalhados. Então, esse profissional da museologia começou a ter uma expansão, ampliou o campo de trabalho também para aqueles que são museólogos e para também aqueles que são museólogos, mas estão dentro das academias, sendo professores, né? E aí apareceu uma série de demandas de ecomuseus, museus comunitários, museus de empresa, sem documentação e memória, ações patrimoniais e comunidades, também fomentando um maior diálogo com esses profissionais, né? Eu mesmo fiz parte de um projeto dentro do terreiro de Candomblé, que faz parte desse movimento das comunidades se repensarem, repensar o seu patrimônio cultural, agora a partir do viés da profissionalização, né? Eu quero um profissional, porque o profissional sabe fazer. Então começou a ter essas coisas nas comunidades. E a legislação brasileira, até 2013, todos os museus brasileiros deveriam ter ao menos um museólogo e seus 4 colaboradores. Isso foi uma sugestão do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que começou a gerar uma série de ações de fomento a concursos públicos. Nós tivemos um boom de concursos públicos, absorvendo muitos profissionais de museu. Aqui são os cursos de graduação. Eu só botei no negrito, todos os 4 têm mestrado, e o Rio de Janeiro tem já doutorado em museologia. Você vê como nós saímos de 2 cursos, né, para um nível quase que pegando todas as partes do Brasil, tendo curso de graduação em museologia. Então isso modificou completamente o cenário de produção de conhecimento, socialização de conhecimento, intercâmbios culturais, exigência desses profissionais que estão sendo formados junto ao conselho de classe nas suas regiões. Então, as coisas foram crescendo, ampliando bastante, trouxeram as problemáticas quando algo que não está preparado para abrigar tantas demandas, agora tem que abrigar demandas, porque todos esses estão formando muitos museólogos todos os anos. Então, nós temos agora um crescimento
bem grande. E aí, como eu falei do Fórum Nacional de Museus, realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, e com parceria da Associação Brasileira de Museologia, nós tivemos os fóruns de museus. Esses fóruns de museus, por incrível que pareça, isso aconteceu com o Fórum Nordestino de Museus e acontece com o Fórum Nacional de Museus. Há também ainda um bloqueio ainda de discutir a profissão, né? O Conselho Federal e os Conselhos Regionais promovem debate sobre a profissão, mas ainda aqueles que estão dirigindo o Instituto Brasileiro de Museus, ou que estavam à frente do Fórum Nacional Nordestino de Museus, ainda não se discutiu e não se discute ainda a formação, como está a formação. Em um seminário que eu tive há pouco tempo, em dezembro do ano passado, o Sebramus, lá em Recife, apenas um curso, de 16 cursos de museologia, apenas um curso debateu, né, no seu GT, a questão da profissionalização do museólogo. Os outros todos, no final da reunião, disseram que não era tarefa deles estar pensando profissionalização. Aí um dos professores, um dos cardeais da museologia, disse, realmente nós não estamos discutindo, mas todos nós sabemos o quanto é necessário discutir essas pessoas que nós estamos formando. E concordamos com ele porque nós sabemos do número dos alunos que estão saindo, poucos serão que eles serão professores. Porque também não há tantas vagas assim dentro das universidades para absorver todos como professores. Outros vão estar sendo são técnicos nas diversas áreas da museologia. Em considerações finais, vou ter sido tópico. Há uma discussão sobre a profissionalização do museólogo, né, restrita ao COFEM, Conselho Federal de Museologia e Conselho Regional de Museologia. Infelizmente, isso acontece. Os cursos de museologia são a maioria nas universidades federais, parece não compreender a necessidade de discussão sobre essa formação no mercado de trabalho. Uma outra coisa que acontece muito, que é impressionante, não sei se acontece com os professores de antropologia, ou os professores na museologia, eles falam que não, eu sou professor de museologia. Para ser professor de museologia, você precisa ser museólogo. Está lá no concurso, você vai fazer um concurso para ser professor de museologia, você é museólogo? Não, você não vai fazer. Ah, eu sou doutor em antropologia, você não vai fazer. É restrito porque a lei já menciona só formados em museologia, graduação, pós-graduação, ensino de ciência. Mas o que acontece? Os professores dentro da academia, eles falam que não vão trazer essa discussão sobre o mercado de trabalho, porque eles são professores. Então eles têm uma coisa, eles são museólogos, fazem o concurso, entram para ser professor, eles não são mais museólogos, são professores de museologia. E também não querem também pagar o conselho de classe. Mas querem fazer consultoria sem pagar o conselho de classe. Né? Essas coisas. Alguns formadores de opinião na área pautam-se apenas na formação de pesquisadores em museologia. Né? Então a ideia de formar pesquisadores em museologia é importantíssimo, mas nós sabemos que a carreira acadêmica não é impossível estar absorvendo. Há ainda um abismo a ser transposto entre essa praxis acadêmica, as necessidades do sistema COFEM-Corens, as instituições culturais e esse mercado de trabalho. Então, existe cada um puxando a sardinha para o seu lado, para o seu fogareiro, e a profissão ainda requer um processo de pacto para se discutir melhor como se dá essa profissionalização. Quem pode estar atuando, como é que está sendo essa formação. Um detalhe importante para a gente, na museologia, desde o segundo semestre nós já estamos trabalhando, já estamos estagiando, já estamos produzindo trabalhos técnicos. Então é um detalhe da formação, desde sempre, né? Que é uma crítica da antropologia, né? Que as pessoas só vão ver isso ou no final ou então na pós-graduação. Então na graduação de museologia, desde sempre você está dentro das instituições museológicas, seja museus, centros culturais, zoológicos, parques botânicos, e você vai estar trabalhando, você vai estar produzindo com o seu professor, seu orientador. Né? Então isso é uma coisa importantíssima para a gente. E o que também favorece que essas pessoas consigam produzir objetos de estudo na graduação e levem para a pós-graduação.
também é um detalhe muito interessante. O que nós temos hoje, quais nossos desafios? Nós temos 16 cursos de museologia, formando 17 cursos de museologia de graduação, formando pessoal, museólogos. Nós temos 4 cursos de mestrado, formando museólogo, e um de doutorado, também formando. Então, no mercado de trabalho, nós sabemos quem tem, em algumas posições, quem tem mais titulação é que vai ficar com as vagas, né? Mas, muitas vezes, aquele que tem mais titulação é o doutor, não sabe fazer os trabalhos técnicos. Então, essas ponderações, para que vocês possam entender um pouco do que é. Um outro detalhe, os conselhos de classe, eles estabelecem uma sugestão de piso salarial, a depender das horas, né? 20 horas, 30 horas, 40 horas. Mas é uma sugestão de piso salarial. Estamos hoje discutindo um processo de sindicalização para os museólogos, todos os profissionais de museus, mas ainda é uma coisa que o debate está sendo feito aqui na Bahia, né? Já publicizamos para o Brasil todo. Está tendo algumas movimentações sobre a criação desse sindicato, porque é o sindicato que nós compreendemos que vai dar essa força para que nós possamos impor ao mercado de trabalho que o profissional, dependendo da sua experiência, da sua titulação, possa ter um ganho, né, real, trabalhando 20 horas, ou 30 horas, ou 40 horas. É isso, muito obrigado. Boa tarde. Meu nome não é Carlos. Na programação que vocês receberam, falaria agora Carmen Cunha Félix, que é a última presidente da Associação de Sociólogos. Depois do mandato dela, não se fez nova eleição, você está nessa pendência, e que está se dedicando bastante a tentar reorganizar na Bahia o Sindicato de Sociólogos da Bahia. Na Bahia, a Associação de Sociólogos sempre era mais importante que o sindicato, por um motivo diferente de São Paulo. Tinha uma Associação de Sociólogos importante e depois o sindicato cresceu muito e ficou muito importante. Pelo motivo muito simples. Havia muito pouco sociólogo, CLT, contratado, empregado para entrar no sindicato. E a maior parte dos sociólogos estavam no ensino, na universidade, dando aula, ou eram todos funcionários públicos. Também entre os sociólogos, essa história que professores do curso de sociais dizem: eu sou professor, não sou mais, também tem isso. Diferente de São Paulo, que tinha mais de 10 mil sociólogos empregados CLT. Nós lançamos na PUB, há menos de 2 meses, mais ou menos, um livro Mercado de Trabalho de Sociólogo, feito, claro, por um paulista, onde mostra a amplitude do trabalho que sociólogos fazem no Brasil, a partir da experiência de São Paulo. E existe uma revista, Sociologia, também editada a partir de São Paulo, onde, inclusive, se discute vários assuntos, inclusive o mercado de trabalho de sociólogo. Na Bahia, a situação é mais complicada. Depois eu vou falar, depois eu falo do assunto. Antes de eu entrar, eu vou fazer 2 referências históricas. Quem está aqui como antropólogo, eu vou dizer uma frase que vocês vão aprender no trabalho concreto, é que a partir de uma certa idade, quem conta uma história, conta a sua própria história. Vocês já ouviram? Se pode ser nessa. Então eu vou contar algumas coisas um pouco antes da minha própria história, e depois eu vou falar mais da experiência, de como se regulamentou a profissão de sociólogo. Primeiro, da sua fala, me lembrei de 2 coisas. Evocou 2 coisas. Primeiro, minha tia, Naí de Moraes Carvalho, é uma das professoras fundadoras do curso de Museologia do Arquivo Nacional. Quando ela completou 100 anos, a Unirio fez uma grande homenagem a ela, e o discurso que ela fez de agradecimento reconstrói como era o curso, quais as perspectivas que existiam naquela época, quando foi fundado o curso de Museologia. Depois de 101 anos, ela teve uma queda, agora está em cadeira de roda, e a família trouxe para a Bahia, e ela trabalhava no Rio o tempo inteiro. E ela agora está muito triste porque está desenraizada, mas está viva ainda. Bom, eu fui. Significa que para ela eu ainda sou jovem. Né? Eu trabalhei com o Calderon no Instituto de Ciências Sociais, que
que a ditadura, a reforma universitária extinguiu, certo? No caso. Então, quando você falou, me lembrei de duas coisas, mas das coisas que me ligaram no que você está falando. Eu vou falar de uma história. Que começa em 1977, e depois, quando Larissa nem sonhava em nascer ainda. Certo? Em 77 eu era presidente da Associação de Sociólogos. Eu fazia pesquisa em vários lugares, e numa dessas pesquisas que eu fui para vários lugares do Brasil, eu fiquei articulando com as associações de sociólogos que existiam, São Paulo, Rio Grande do Sul, a mobilização para a regulamentação da profissão de sociólogo. A primeira proposta de regulamentação da profissão de sociólogo é de 1962, o projeto de lei Anis Badra. Com a revolução ou golpe de 64, existe outra revolução, essa história parou. O ensino de sociólogo, que os militares achavam que sociologia era o que tinha a ver com socialismo e comunismo. O ensino de sociologia e filosofia foi retirado do curso secundário, voltou há poucos anos, e essa luta você começa a retomar a partir de 1977. De 77 até 80, houve várias reuniões, vários encontros, várias pressões, e a partir de um determinado momento, o problema era nosso. Era a divergência entre as posições que existia entre as associações do que devia ser a carreira do sociólogo. Em 80, nós fizemos um acordo, no qual, inclusive, nós da Bahia fomos vencidos, em relação ao como seria a profissão. Então, o primeiro problema é quem é sociólogo. Nós temos uma lei de 80 e um decreto de regulamentação de 84, que é muito parecido com a lei. Âmbar de Figueiredo. Vocês têm uma lei de Figueiredo, 84, da ditadura militar, e o decreto de Sarney, 85. Nós temos 80 e 84, no fim da ditadura, houve essa fase de organização, de reconhecimento de profissões, inclusive a da terrível sociologia que fabricava comunistas, socialistas. O primeiro problema foi quem é sociólogo. Então a lei saiu que é sociólogo, e é até hoje, o bacharel em ciências sociais, sociologia e política ou sociologia. Na UFBA, de vez em quando o pessoal me diz, eu me formei em sociologia. Você não se formou em sociologia. Você se formou em ciências sociais, que é o bacharelado que ele tem. O bacharel em ciências sociais, ele pode, não está no diploma, para ver se está escrito atrás, ele pode ter uma área de especialização em ciência política, em sociologia, estrito sensu, ou em antropologia. Certo? Então, o bacharel em ciências sociais, que pode atuar em sociologia, ciência política e antropologia, todo ele é sociólogo. É um dos problemas que vai ter de enfrentar vocês como antropólogos. Bom, o outro era os diplomados em curso similar no exterior, após a validação do diploma, tá ok. Depois veio o problema, que nos dividiu muito. Os licenciados em sociologia política e ciências sociais, com licenciatura plena, até a data da publicação dessa lei, e aí foi a grande divisão. Em 84 nós demos um prazo. Nós da Bahia e do Pará defendíamos que o bacharel, o formado em ciências sociais, bacharel ou licenciado, devia ser considerado sociólogo. Do mesmo modo que o bacharel que está formado em física pode ser se dedicar ao ensino ou à pesquisa e ser físico. Mas houve uma reação muito grande do pessoal de São Paulo, do pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo, na linha de que em São Paulo, isso não tem problema, porque aqui você forma primeiro, você para ser licenciado tem que ser bacharel primeiro. E dentro de 2 ou 3 anos, todo mundo vai ser uma carreira única.
Vai ser uma formação única, não vai ter problema. Como nós estávamos já um ano e meio para 2 brigando, nós aceitamos dando prazo para reconhecer. O que criou um problema, porque no Nordeste, na Bahia, a maioria dos formados em ciências sociais continuam sendo licenciados, professores, e pela lei eles não são sociólogos. Quebra a ligação entre a produção do conhecimento e a divulgação. E outra coisa, como a maioria é licenciado, os registrados como sociólogos é um grupo desse tamanho, muito pequeno. Uns tempos atrás, fui fazer um levantamento de sociólogo registrado na Bahia, contando os mortos, que é sucessivo, estava 600. Bom, é claro que na Bahia ainda tinha outro problema. Na Bahia só tinha um curso que formava sociólogos, que era da UFBA, teve uma tentativa outra da FAC que falhou, e agora que está se criando uma turma de ciências sociais na UNEP. Só tinha um curso só formando sociólogo e a maioria ia para a licenciatura, para ensinar no curso secundário. Bom, a outra alternativa, aos mestres e doutores em sociologia, sociologia política, ou ciências sociais, diplomados até a data da publicação. Nós, na época, também definimos que os mestres e doutores deviam ser considerados sociólogos também, como outro canal para chegar, que grande parte do pessoal que era expoente nas ciências sociais era mestre e doutor, mas com outras formações. Né? E os que sem diploma atuavam na área. Isso até atuavam na área há mais de 5 anos. Isso, inclusive, foi uma coisa que nós lutamos para incluir, porque nós tínhamos uma experiência na Bahia de uma escola de sociologia e política, que, na verdade, foi uma armação, tinha um programa bonito, professores interessantes, mas não conseguia, escondia que não tinha nem autorização pelo MEC, foi fechado, o pessoal saiu, estava trabalhando, e eram alguns sociólogos importantes. Então, esse pessoal que era sociólogo e estava trabalhando, foram incorporados como sociólogos também. Depois disso, entrou o que é competência do sociólogo. Tanto no decreto quanto na lei, aí teve um problema. O sociólogo, diferente de outras carreiras, ele não definiu exclusividade de campo. Em várias profissões, você tem, só pode fazer tais coisas quem é formado nessa área. O que era um problema, porque o trabalho de sociólogo batia com o do historiador, batia com o economista, batia com o jornalista, batia com o diabo quatro. Então, os sociólogos escolheram definir o que podiam fazer, o que podem fazer, mas não fizeram reserva de mercado. E essa foi uma outra característica da legislação. Uma coisa, aí define, você pega, aqui é a lei, você pegar o decreto, que praticamente reproduz a lei e detalha, aí coloca uma atribuição muito ampla. Elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar trabalhos, pesquisas, planos atinentes à realidade social. Ensinar sociologia geral e especial, uma coisa específica. Assessorar e montar consultoria empresa. Participar da elaboração de plano, trabalho, pesquisa, plano, programa, projeto regional, setorial, atinente à realidade social. Os órgãos públicos deviam manter sociólogos durante o trabalho enquanto faz atividade. O sociólogo podia ser a atividade dele mediante contrato de trabalho, pela CLT, regime estatutário ou forma autônoma. Aí vai, ele podia criar empresa de sociólogo, como tem em São Paulo. Aí entrou a questão do registro da profissão. Na época, por uma questão que eu chamaria de radicalismo político, os sociólogos e os jornalistas se recusaram a ter conselhos. Eles achavam que os conselhos eram autarquias dependentes do Estado e que não queriam ter subordinação e ligação com o Estado. Então, tanto os sociólogos quanto os jornalistas definiram que o registro deles seria na Delegacia Regional do Trabalho. Se você for na Regional do Trabalho, você encontra um livro
onde o bacharel em ciências sociais apresenta o diploma e se registra, e aí pode ser considerado sociólogo. Mas nesse livro que eu fiz o levantamento que eu falei, né? Foi um erro. Foi um erro. Anos depois, as associações, os sindicatos sociólogos perceberam o erro, passaram a lutar e estão lutando até hoje para criar um conselho. Chegou a ser discutido na Câmara, aprovado, foi vetado, lá para o seu querido amigo sociólogo Fernando Henrique, e até hoje, e a própria visibilidade e organização da categoria diminuiu. É claro que você pode fazer, é claro que ela é muito mais viva e atuante em alguns lugares, como São Paulo, onde tem mais de 20 mil sociólogos, aqui tem pouco, aqui sempre teve pouco, só tinha um curso. E está se tentando agora reativar os sindicatos, já é o esforço agora na Bahia, reativar o sindicato sociólogo. Muita gente continua falando da importância da associação, e se criou no ano passado, com os sindicatos que já existiam, reconhecidos, recriou a Federação Nacional de Sociólogos. Então, essa que é isso aqui é a questão do registro. Houve outros erros também, houve outros erros na evolução da nossa luta. Uma das coisas, só como anedota, nunca se conseguiu fechar uma data para ser o dia do sociólogo. Porque na época, o setor mais à esquerda, na época, que depois vai se tornar algumas tendências do PT, de passagem, que hoje não está tão de esquerda assim, dizia que o sociólogo é trabalhador e o dia do sociólogo ia ser 1º de maio. O ator trabalhador. É um exagero. Aí depois, nos últimos anos, 8 anos, começou a se discutir que é importante ter um dia do sociólogo. Aí surgiu várias propostas. E o que está se dizendo que é o dia dos sociólogos, mais um dia do sociólogo, é o dia 10 de dezembro, o Dia Universal dos Direitos Humanos, no caso. Mas que também não chama muita atenção para sociólogo, porque o Dia Universal dos Direitos Humanos chama mais atenção do que o Dia do Sociólogo. Houve outras propostas, como homenagear a Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo na data. Então, por alguns problemas, o processo de regulamentação, institucionalização da profissão ficou no meio. A categoria pequena, somente no Nordeste e outros lugares. Em São Paulo, ela se vira e tem estrutura, faz congresso de sociólogos na área de saúde, sociólogo na área contra. Na Bahia é muito pequeno. Nós tínhamos encontros sociólogos importantes, mas é o tempo agora diluir. Nós temos o problema que ele falou dos professores. Nós temos dois problemas. Um problema ele falou do professor de sociologia da universidade, alguns inclusive foram meus alunos, mas eu sou professor, não sou sociólogo, mas sou professor de ciências sociais, é um problema. O outro problema é que o fato de os licenciados não serem sociólogos fez com que, como a PLB, que é o sindicato que representa os licenciados, não ter tanto interesse, tanta importância para defender um grupinho de professores desse tamanho, mesmo quando o ensino de sociologia voltou a ser obrigatório, aí o que acontece? Os licenciados, a luta pela volta do ensino de sociologia e filosofia foi puxado na cadeira de sociólogo pela seção de sociólogo. Dos filósofos, o pessoal de filosofia, os professores de filosofia, daqui quiseram puxar essa luta. Mas, substituindo o que seria o trabalho da PLB com o sindicato. Então é um negócio flutuante. Na associação de sociólogos tinha uma coisa importante, que era o estudante podia ser filiado, como associado lá, o que aumentava
aumentava o nível de participação. E no sindicato só pode ser filiado sociólogo registrado na Delegacia Regional do Trabalho, que é uma quantidade bem menor. Essa que é o tipo de problema em relação a como a profissão foi organizada e regulamentada. Mais algum outro assunto que... Bom, tem uma diferença, tem a questão dos conselhos. Quando se criou o conselho, se falou em criar e organizar conselhos, tem o mesmo problema de vocês, que eu perguntei quando cheguei aqui para a Ana Paula, que é a pequena quantidade. Não há... A ideia que se teve era criar conselhos regionais, porque os sócios, se um conselho regional podia ser só em São Paulo, pegando o Sul, o Nordeste inteiro precisaria, tem poucos sociólogos juntos para fazer um conselho. Era outra questão, conselho por Estado, foi descartado porque não tem gente para isso. Isso é um tipo de questão. Eu perguntei quando cheguei aqui a Ana Paula, quantos antropólogos tem, para ver se tem massa crítica para organizar, por exemplo, conselho, ou regulamentar a profissão. Ela não tem, não sabe, está fazendo levantamento, pelo cálculo que eles fizeram da participação nos encontros da aba de antropologia, seriam cerca de 2.000. Ele fala que museólogos são 5.000, certo? Sociólogos são bem mais. Mas se você tirar São Paulo, vai lá para baixo, certo? Então eu acho que em termos de colocação de como a gente organizou, foi uma luta bonita, mas que por dificuldade de assumir integralmente a realidade, ou demorar para assumir a realidade, como aceitar a criação, defender a criação do conselho, defender terminou perdendo um pouco o time. E agora está se tentando recuperar e reestruturar. Basicamente é isso. Muito obrigado. Maria Elizabeth. Bom, boa tarde. Primeiro, parabenizar vocês, né, por essa iniciativa de fazer uma discussão sobre o que significa regulamentar a profissão de antropólogo, ao mesmo tempo que nos convida profissões da área das ciências sociais para ouvir as experiências que possam servir de referência para esse processo de vocês. Então, quero agradecer o convite. Eu sou assistente social de formação, sou professora já há quase 30 anos, era professora da Universidade Católica, e em 2009 vim para cá, para a UFBA, para a criação do curso do serviço social aqui. Mas tenho uma longa experiência, digamos assim, na militância profissional junto aos conselhos regionais e o Conselho Federal de Serviço Social, onde eu fui conselheira entre 96 e 2012. Então essa é a minha, digamos, contribuição que eu posso dar aqui como alguém que viveu essa experiência ou está próximo dessa experiência de conselho profissional. Diria que aqui na mesa nós somos os vovós da história, porque a nossa profissão está comemorando esse ano 80 anos de criação do serviço social no Brasil. E acho que é interessante assim, as questões que vocês levantam, se é importante ou não é importante regulamentar, e as contradições que a regulamentação traz também, como essa de que os profissionais não se veem representados no conselho, em que medida o conselho é ou não é uma representação da estrutura, autarquia do Estado, como é que se lida com isso. Então, assim, eu diria que podemos falar um pouco como que o serviço social fez essa transposição, né, de uma profissão que é regulamentada num determinado período para a profissão hoje, como é que ela assume isso com sua autonomia profissional de definir atribuições e competências. E o que eu perguntaria para vocês, antropólogos, que nesse momento começam a se perguntar sobre a regulamentação, a quem interessa regulamentar?
porque a regulamentação ela é um processo de contradições também, né? E não se pode dizer, independente das estruturas que se possa colocar, que regulamentar determinada profissão está dissociado de determinados interesses que não são apenas os interesses dos profissionais, e sim também está relacionado com os interesses do Estado, porque rigorosamente quando a regulamentação significa a possibilidade, sim, do controle externo sobre a ação dos profissionais, na medida em que a ação dos profissionais tem repercussões na sociedade. Então, não é uma ação que é apenas de interesse estrito senso dos profissionais. Então, essa é uma pergunta, né, que eu deixaria aqui para os antropólogos responder, a quem interessa e em que direção regulamentar. Porque a regulamentação passa por essa discussão mesmo dos interesses do Estado de regulamentar. E penso que, como vocês estão agora, em 2016, pensando uma estrutura de regulamentação da profissão, é importante se perguntar isso, né, dessa direção, e, sobretudo, pensando num contexto político em que se caminha, ao contrário, na perspectiva da desregulamentação, né, das relações de trabalho, etc, etc. Então, o enfrentamento é contra a desregulamentação. Então, em que medida vocês terão essa força política para, num contexto político de desregulamentação em geral, vocês estão propondo uma regulamentação? Isso porque nós que já passamos por um amplo processo, né, 80 anos de existência da profissão, em determinados momentos, e aí lá nos idos dos anos 90, no governo Fernando Henrique, nós sofremos um processo, todas as profissões regulamentadas, no sentido de desregulamentar, né, de tirar essa responsabilidade do Estado e passarem a ser autarquias privadas. E a nossa luta à época foi por manter a regulamentação. Então, dando aqui apenas um depoimento, né, como se deu isso no serviço social, a profissão ela começa antes mesmo de existir regularmente, mas ela nasce nos anos 30, no Brasil, que nós chamamos as protoformas da atuação profissional, que estão imbricadas com as ações assistenciais. Na época, as nossas primeiras escolas datam de 1936, que depois se transformou na PUC de São Paulo, depois a PUC do Rio de Janeiro e, posteriormente, a terceira escola foi aqui da Bahia, que é a Escola de Serviço Social da Universidade Católica. Então, ela é fruto, né, de uma militância de jovens religiosas, mulheres, engajadas no movimento da Igreja Católica em favor da justiça social e da doutrina social da Igreja naqueles idos lá. Por isso, estamos comemorando esses 80 anos, tomando como marco 1936, o ano que se funda a primeira Escola de Serviço Social no Brasil. Então, esse início da atividade profissional, ela é de inspiração religiosa e até os dias contemporâneos nós passamos por um amplo processo de mudança e de ruptura com essa própria gênese de uma profissão que nasce como uma ação social pensada na relação com a doutrina social da Igreja Católica. Então, passamos por vários momentos de revisão desses valores que mais ou menos coincidem com as viradas de décadas, em que a sociedade passa por mudanças significativas e se põe à prova os campos de atuação profissional no serviço social, com novas exigências e no mercado de trabalho também com muitas alterações ou demandas novas. Então, o surgimento da profissão se inaugura exatamente no Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas, quando é outorgada a Constituição e a assistência social ganha importância, criando-se o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS, que não é um conselho de regulamento da profissão, é um conselho que regulamenta a ação social, que é criado em 1938, ligado ao Ministério da Educação e Saúde, com o intuito de ser uma organização nacional do serviço social. Ou seja, o serviço social tem uma vinculação muito estreita aí na sua própria formação como profissão nas relações do Estado. O Estado tem o interesse, sim, de regulamentar, e naquele contexto regulamenta não só o serviço social, mas um conjunto de profissões, cujo objetivo é exatamente fazer um controle ideológico sobre esses profissionais. Então, desse período, a profissão ganha fôlego por ser expandido o seu campo de trabalho. Então, ganha aí um campo de trabalho nas áreas da assistência social, principalmente com a criação da LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência, que vai se dar em 1942. E também é uma entidade marcada pela presença de mulheres
e com uma visão do Estado patrimonialista que cria uma fundação assistencial e o serviço social ganha aí um fôlego importante porque passa a ser uma profissão, ainda não uma profissão, mas passa a ser técnicos especializados na ação social e passamos então a ter um campo de trabalho assegurado. Entre 46 e 60, o Brasil entra em sua fase desenvolvimentista e de modernização econômica, exigindo aparatos técnicos e científicos correspondentes à ampliação do universo da comunicação àquela época. Então, a profissão ganha outros valores aí agregados, deixa de ser meramente uma ação vinculada à doutrina católica, mas passa a ter exigências técnicas, científicas, positivistas, aí já a influência dessa formação, e que passa a exigir também essa regulamentação. Então, a regulamentação vai acontecer em 1957, com a Lei 3252, em pleno Estado getulista, regulamentada pelo Decreto 994, de 15 de maio de 62, que é a marca da criação dos conselhos de fiscalização. Já nascemos, né, ao regulamentar, se cria os conselhos. Eles nascem como conselhos regionais, à época foram criados 10 conselhos regionais, que agregavam vários estados em cada conselho, e 15 de maio passou a ser, em função disso, o Dia da Assistência Social. Comemoramos 15 de maio. Comemoramos até agora, recentemente, segunda-feira, fizemos a comemoração aqui na UFBA. Ainda não me convidou, Daniela. Aí eu não sei, pessoal você vai ter que brigar com o pessoal do colegiado que fez o evento. Então, esse texto legal dessa época de 57 tem claramente uma afeição de controle ideológico sobre os profissionais, regulando mais vedações ao profissional e muito vago quanto ao conteúdo da profissão. Em 62 foi aprovado o primeiro Código de Ética, vinculado ao Conselho Profissional. O primeiro código, assim, entre os profissionais, uma espécie de acordo de cavalheiros entre profissionais, ou de damas, mais exatamente, é de 47, uma espécie de carta de intenções. Mas em 62 se oficializa e se regulamenta o Código de Ética Profissional. Então, cumpre-se integralmente na lei de regulamentação, mais o Código de Ética, as exigências da regulamentação. Então, a partir daí, amplia-se os conselhos e hoje nós estamos, eles são todos de base estadual, nós estamos em todos os estados, só um estado que tem uma base, uma delegacia de base estadual. Então, nós temos 26 conselhos regionais no momento. Então, os conselhos, no início dos anos 80, tiveram um papel importante no questionamento da feição burocrática do funcionamento deles e faz uma discussão, né, sobre essa regulação estatal às profissões liberais. E aí nós estamos já em plena efervescência do movimento pela redemocratização do Estado brasileiro, né, contra a ditadura, um questionamento absoluto, e o crescimento também de profissionais aí já fazendo uma ação política no nível sindical, a criação dos sindicatos de assistentes sociais, das associações profissionais de assistentes sociais, e que vai fazer um enfrentamento a essa feição liberal da profissão. Embora nós nunca tenhamos aberto mão disso, porque isso é o que garante a regulamentação. A existência do Conselho de uma regulamentação significa o reconhecimento como profissional liberal. Então, nós, né, depois, vou falar um pouco mais à frente, porque não temos interesse de deixar de nos caracterizar assim, embora a partir desses anos 70, no próprio processo de enfrentamento da luta política, profissionais do serviço social, principalmente a parcela sindicalizada, vai fazer um questionamento a essa natureza liberal e encontramos uma outra veia, um outro caminho, porque aí a nossa vinculação de fato como profissionais não é uma vinculação de profissional liberal, porque não temos a forma autônoma de montar um consultório, um escritório por nossa própria conta. Então, nós somos vinculados através da mercantilização da força de trabalho, portanto, somos profissionais assalariados, portanto, somos trabalhadores. Então, uma dimensão da profissão nos pertence, não é heterônoma, é autônoma, no sentido de que nós podemos pensar, a partir daí, as referências de formação profissional e as referências valorativas quanto ao ética, o que nós chamamos ética profissional, ou aquilo que no serviço social veio se conformar como um projeto ético-político profissional.
Então, nos anos 70, há uma ruptura, um debate, um conflito muito grande dos profissionais dessa origem conservadora e positivista mais à frente, com esse conjunto de questionamentos que passamos a nos fazer e pelo engajamento dos profissionais na luta pela democratização da sociedade brasileira, em sindicatos classistas naquele momento, em movimentos sociais, fóruns de debates, como o Fórum da Anistia, da Caristia, das liberdades democráticas todas, lutas contra a ditadura em toda a América Latina e o movimento de reconceituação do serviço social, ou seja, junto, Brasil e América Latina vivem esse momento de reconceituar, de repensar o seu significado, sua função social e os seus valores de formação. Esse processo aqui teve o ápice no 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que são congressos organizados pelo conjunto, hoje nós chamamos o conjunto dos Conselhos Federais e Conselhos Regionais e mais a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. E em 79, em função dessa efervescência política ali dos anos da luta contra a ditadura, é um marco para nós chamamos uma virada na profissão com relação àquilo que veio a ser definido como a sua lei de regulamentação e o fruto de um processo irreversível de mudança na direção social e política da profissão, e num crescendo entre categoria, docentes e entidades, a formulação de um projeto ético-político profissional. Ou seja, o próprio ensino, a própria formação também participou desse processo de reformulações, de questionamento, de mudanças, de rupturas com esse passado conservador. Então, conseguimos em 86, a partir dessa virada, uma outra forma de pensar o próprio Conselho, ele mudar essa feição burocrática de controle ideológico sobre os profissionais para uma forma de fiscalização ao exercício profissional que é articulada com a formação profissional, mas em defesa dos interesses da profissão e dos profissionais, pensando a profissão como sua relação na realidade social e seus compromissos por uma sociedade democratizada. Isso que nós chamamos o projeto ético-político profissional, que significou uma reconfiguração de todo o processo da formação e do engajamento profissional em determinados campos de trabalho. Então, em 86, nós reformulamos o Código de Ética Profissional, passou a ter uma outra conformação, outra formulação, que logicamente ele tem as marcas do tempo, da efervescência política e das paixões da luta em curso naquele período, e veio a ser superado e aprimorado em 93, quando um novo texto de regulamentação é formulado e aprovado no âmbito da estrutura aí dos Conselhos Federais e Conselhos Regionais, que nós chamamos de Conjunto Cefes-CRES. E aí a Lei 8662, de 93, e um 3º Código de Ética entra em vigor, que é o que nós temos hoje ainda em vigor. Então, a fiscalização ganha outra conotação e concepção, passando a ter nos órgãos de fiscalização do exercício profissional a defesa desse projeto ético-político profissional, articulada através das normativas a uma dimensão educativa política e um sentido de fiscalizar sobre compromissos e condições da formação e da atuação profissional como um processo contínuo e no enfrentamento de condições adversas. O campo normalizador, através do conjunto Cefes-CRES, articula-se às entidades da formação, através da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS, e da representação estudantil, através da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, a INES. Então, nesses idos aí dos anos 90, o Estado entra em seu processo de redemocratização, passando em revista todos os entulhos ditatoriais. Então, aí, um ótimo momento para nós, para fazermos essas mudanças, sem negar os conselhos. Ainda falta tirar uns, viu? Sem negar os conselhos, sem negar que ela é uma estrutura, mas tomando ela em nossas mãos, dando um outro destino a essas estruturas de profissionalização. Então, a profissão hoje se define como uma prática interventiva, sim, orientada por valores éticos e por objetivos direcionados por um projeto ético-político profissional que se construiu historicamente num processo de discussão coletiva. Foram muitos e muitos quilos de conversa e de debates nacionais sobre essa direção. Para quem quer exercer a profissão de serviço social, é exercida a formação universitária, registro no Conselho Regional da sua jurisdição,
que é a estrutura de fiscalização do exercício profissional, e o assistente social deve submeter-se aos instrumentos legais que definem suas atribuições privativas, seus compromissos e deveres éticos. Os conselhos são órgãos vinculados ao Conselho Federal de Serviço Social, que disciplina e normatiza o exercício da profissão em todo o Brasil. Tem autonomia política e financeira, embora submeta-se à fiscalização do TCU quanto ao uso público de suas contas. E isso nós defendemos. Inclusive, na proposta lá do Fernando Henrique, em 96, ele propunha, até por ser autarquias que passariam a ser de natureza privada, se desvincularia da obrigação de prestar contas ao Conselho, ao TCU, ao Tribunal de Contas da União. E nós formamos uma estrutura interna questionando isso, achando que, na medida em que os conselhos são órgãos que arrecadam recursos de uma categoria profissional, ele tem compromissos públicos de prestar conta desses recursos e, portanto, nós nos submetemos a esse controle externo do ponto de vista do acompanhamento das contas. Mas, à época, nós criamos uma estrutura interna de que todos os conselhos regionais teriam uma representação numa comissão ampla para fiscalizar as contas do exercício do Conselho Federal, porque os conselhos regionais são fiscalizados pelo Conselho Federal e o Conselho Federal não tinha nenhum órgão que fiscaliza, se o TCU sai disso aí. Nós questionamos isso, entramos na justiça, inclusive, tivemos uma gestão especial no Conselho Federal entre 2000 e 2002, que era exatamente uma estrutura diferenciada, porque aí ela estava sob a égide daquela lei ali que acabava com a natureza pública dos conselhos federais. E nesse período nós tivemos 32 conselheiros e agora são 18 conselheiros. 5 minutos, isso? Tá bom. Então, a regulamentação passou a funcionar como estratégia de ampliação dos compromissos ético-políticos. E em tempo de ameaças de flexibilização dos regulamentos, estamos buscando resistir. Então, ele sai de órgão de um controle para um órgão de resistência. Então, a fiscalização e os regulamentos passam a ter esse objetivo, né? Buscando, através dos anteparos legais que nos permitam avançar no campo da defesa dos direitos de cidadania. Então, o giro político é que passamos do lugar de quem teve uma regulamentação autoritária e que teve de fazer um movimento de mudança ao derrubar essas estruturas arcaicas, democratizando-as. Então, a conjuntura exigia de nós a tomada desses espaços para adequá-los aos novos ventos. Agora chegamos ao lugar inverso. A conjuntura é adversa e esses espaços passaram a ser de resistência. O nosso espírito de que estamos protegendo um patrimônio, agora a regulamentação é nosso instrumento de luta. Através dela, interdita-se práticas contrárias aos princípios éticos da formação profissional e mantemos nosso patamar de democratização das relações profissionais nessa conversa entre conselhos e categoria. Então, balizada por princípios éticos profissionais, as entidades têm sido pioneiras na defesa da universalização dos direitos sociais e a participação da sociedade nas estratégias de controle social, assegurando maior transparência na interlocução política, afirmando que é preciso avançar na efetividade dos direitos, bem como na qualidade do padrão dos serviços e programas que integram a rede de seguridade social e, sobretudo, pela ampliação da participação política em democratizando os espaços públicos. Então, os regulamentos são tomados como instrumentos. Então, hoje, o Conselho tem assumido esse papel, nessa tarefa histórica de contribuir para a valorização da profissão no Brasil e fora dele, assegurando uma concepção de fiscalização que garante a dimensão normativa associada a uma dimensão educativa e afirmativa de princípios. O mercado agora é bastante disputado, inclusive com outras profissões, falando dos antropólogos, eles estão também regulamentados como profissão dentro da área da política de assistência social, é uma das categorias, das 13 categorias reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, logicamente, que o mercado tem outras informações e aparecemos aí na área de políticas públicas, sobretudo na assistência da saúde e com os processos de municipalização e interiorização dessas políticas e dessas ações e as demandas para o profissional de serviço social têm sido configuradas. Entretanto, não diremos que esse crescimento do campo profissional, hoje nós somos 120 profissionais e 1.000 assistentes sociais no Brasil, é o segundo colégio da América, né, primeiro dos Estados Unidos,
mas o salário ainda é um direito importante, que não é assumido diretamente pela estrutura dos conselhos. Também a estrutura dos sindicatos tem outras alterações, se vocês vierem a querer saber, a gente pode falar depois, para não voltar o nosso tempo. Diria que, na experiência, dizendo para vocês, né, na pergunta, por que regulamentar, você vai responder, evidentemente está dando o meu depoimento de que é muito importante a regulamentação, porque ela pode ser tomada nessa perspectiva, defesa de um determinado projeto profissional, e se ela for tomada, se as estruturas forem tomadas como espaço estratégico, pode ser muito importante aí na articulação, no crescimento e na existência real da profissão de antropólogos, das suas necessidades, mas também das necessidades sociais pelos quais ela passa a existir. Isso aqui. Pode falar. Você quer colocar um depois, mas depois primeiro? Na verdade, eu tinha uma pergunta para a mesa, né? Na verdade, estive lá numa fala da Isabel, que é o seguinte, exatamente essa pergunta que você devolve, né, para a gente, e que você respondeu na perspectiva da defesa do projeto profissional. Na minha fala pela manhã, eu tinha abordado um dos aspectos que eu abordei exatamente qual é o significado de regulamentar uma profissão a partir de uma leitura, digamos assim, dos constitucionalistas atuais, né? O que eles entendem por isso, o exercício, o controle do exercício da profissão. Cadê o Léo? Eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas o Léo vai me corrigir se eu estiver errado, mas no nosso caso especificamente, e eu queria saber se é assim na museologia, na sociologia e no serviço social, até pela profundidade histórica, né, talvez seja até difícil capturar o que aquelas senhoras católicas tinham em mente, né, quando estavam em busca de institucionalizar o campo. Mas no nosso caso, o que tem se colocado de alguns anos para cá é uma tentativa, eu acho até que esse termo que você colocou é interessante, né, fortalecer um projeto, né? Mas no nosso caso vem muito na tentativa de neutralizar a picaretagem, vamos dizer assim, bem chulo, né? Até nesse decreto que a gente encontrou, esse PL que a gente encontrou de 76, que era um cara louco que propôs a regulamentação da profissão sem nenhuma articulação com ninguém do campo, o argumento dele, se você ler, é muito parecido com o nosso argumento hoje, né? Ele diz assim, desautorizar os aventureiros que queiram se apropriar do exercício profissional. Ele fala nesse termo. E eu queria ouvir vocês em torno disso, quer dizer, se no caso desses 3 campos profissionais, né, tanto na museologia, quanto na sociologia, quanto no serviço social, se existe efetivamente esse risco, não é? Quer dizer, se no âmbito do controle da fiscalização do exercício profissional, para além de ter ou não ter o diploma, né, na área do conhecimento, né, a gente sabe que a história enfrentou isso, né, quando a ANPU veio com o processo de regulamentação, várias pessoas que se reconheceram como historiadores, embora não tendo formação em história, vou dar exemplo, a Associação Brasileira da História da Literatura, formada em letras, Associação Brasileira de História da Ciência, astrônomos, né? Da história da educação, então, nem se fala, né? Então gerou uma grande celeuma. No nosso caso é muito mais parecido, por exemplo, com esse caso da história. Você vai encontrar, eventualmente, pessoas que se reconhecem, exercitam, têm até alguma formação de pós-graduação, mas que de base não são antropólogos ou cientistas sociais. E a gente sabe muito bem fazer uma distinção entre o bom antropólogo, ainda que não tenha, né, uma formação em antropologia, e aquele que está usando a antropologia como instrumentalização para atender interesses os mais escusos e esquisitos. Então eu queria ouvir vocês sobre isso. Se isso é uma coisa que também... Falei direitinho? Então beleza. Aí eu queria ouvir vocês sobre isso. E aí o Guga está inscrito. Quero começar dizendo da minha satisfação
de 36 anos depois, voltaram a ouvir uma aula do professor Joviniano aqui nessa casa, né? É engraçado porque quando eu vi a programação desse evento e vi que teria essa mesa com museólogo, sociólogo e ciência social, eu pensei comigo mesmo assim, pô, bom seria se tivesse nessa mesa o professor Joviniano, né? E não é que os deuses das humanidades atenderam, né? Ouviram os meus desejos, né? E isso porque, nesse período que o professor Joviniano relatou em que a profissão socióloga foi regulamentada, entre 80 e 84, né? Eu acompanhei isso mais ou menos de perto, porque eu era ou estudante aqui, final de curso, ou profissional recém-graduado, né? Eu vou voltar a esse tema depois, antes quero fazer uma pergunta que é parecida com a do Enio, justamente sobre esse momento que a profissão é regulamentada, e que aí você tem aquele risco, entre aspas, de entrar em picareta, né? Isso. Eu sei que um dos temores da nossa querida Associação de Antropologia, da ABA, é justamente esse, né? Engana-se quem pensa que a ABA está preocupada com a profissão. Está sim, está preocupadíssimo, né? Vai acontecer tudo por conta disso, né? Embora a ABA seja uma associação científica, acadêmica, né? Ela difere nisso de outras associações científicas acadêmicas. Se você for, por exemplo, ver como é que você se pode filiar à AAA, que é a Associação de Antropologia Americana dos Estados Unidos, você pode se filiar à AAA com a única condição, pagar a anuidade, né? Você pode ser adestrador de pinguim, né? Se você quiser se filiar à AAA, você se filia, né? Porque a AAA é uma associação científica que reúne gente interessada em antropologia, seja antropólogo ou não, né? A ABA, embora seja uma associação também científica acadêmica, era extremamente preocupada não só com essa profissão e com sua regulamentação, como também com o ingresso na profissão, né? A ABA tem lá, para admissão dos seus sócios, critérios bastante definidos, né? A ABA só admite como sócios aqueles que ela lá, pelos seus critérios, como vou detalhar aqui, entende que sejam antropólogos, né? Então, qual é o temor? O temor é que quando isso for regulamentado como profissão, foge ao controle da ABA e da categoria dos antropólogos quem é que vai entrar na profissão, né? Eventualmente, esses contralaudistas de quem nós falamos mais cedo, Hilário Rosa, por exemplo, e outros, né, vão dizer, eu sou antropólogo, eu já fiz laudo, eu fiz contralaudo, né, eu não sou... profissão, então eu vou ser antropólogo e vai ser registrado, né? Então esse é um dos temores. Então, a pergunta que eu queria fazer para Marcos e professor Joviniano é isso, como é que foi esse momento em que a regulamentação se deu e que os picaretas ou não poderiam ou puderam entrar, como é que foi, se lidou com isso, né? Vou perguntar para a professora Elizabeth, porque eu sei que ela não estava lá em 1960, né? Mas o Joviniano e o Marcos esperam viver esse momento. Inclusive, eu lembro bem quando a profissão de sociólogo foi regulamentada, né? Eu era um jovem recém-graduado em ciências sociais, eu fui convidado a me sindicalizar como sociólogo. E eu idiotamente, falei, não, eu sou antropólogo, não vou me fazer com essa área, não, que eu sou antropólogo, né? E engraçado, porque eu decidi que eu seria antropólogo quando eu tinha uns 14 anos de idade, né? Então eu já entrei na faculdade aqui sabendo que eu ia ser antropólogo. Então eu nunca pensei em ser sociólogo, nem politicólogo, eu sabia que eu ia ser antropólogo. E o meu diploma tem aquilo que o professor Joviniano falou, é um diploma de bacharelado em Ciências Sociais, que tem no verso dele escrito, né, habilitação em antropologia, né? Enfim, área de concentração em antropologia, justamente, é isso aí, né? E, agora, a maioria de nós antropólogos somos bacharéis em Ciências Sociais, né? É isso que eu queria colocar como uma questão. Embora eu nunca tenha me pensado sociólogo, depois de 35 anos de profissão, eu descobri que eu sou muito sociólogo, né? Aliás, se eu sou um bom antropólogo, isso se deve ao fato de eu ser sociólogo, né? Eu não seria um antropólogo, por um antropólogo do tipo que eu sou, se eu não fosse sociólogo, né? Outros colegas de formação mais de estilo americano, né, não concordariam com isso, né? Mas eu que estudei na Unicamp, estudei no Museu Nacional, que são escolas de formação mais europeia, né? A gente aprende lá uma antropologia praticamente sociológica, né? A gente não vira um bom antropólogo se a gente não souber profundamente de Durkheim, Weber e Marx, né?
E eu concordo inteiramente com isso. Eu só sou um bom antropólogo, sei que eu sou, porque eu estudei sociologia direitinho, né? Estudei dedicadamente, enfim, e eu uso profissionalmente isso hoje, né? Estou dizendo isso como base para o que eu vou colocar como questão para os colegas antropólogos e também para o professor Joviniano, que é a seguinte questão. Já que regulamentar agora a profissão de antropologia seria uma temeridade, como diz Enio, né? Que tal se a gente se sindicalizar no sindicato dos sociólogos, né? Todos nós que somos bacharéis em ciências sociais podemos ganhar o que nós não temos, é um sindicato, né? No futuro, a gente pode até divorciar, como os arquitetos fizeram agora dos engenheiros. Os arquitetos saíram do CREA, né? Então, nós todos, que somos a maioria dos antropólogos, que somos bacharéis em ciências sociais, podemos ter um sindicato, sim. Basta que a gente se filie aos sindicatos sociólogos, coisa que nós somos. Pelo menos eu acho que eu sou sociólogo, né? Embora seja antropólogo, né? Então, eu queria perguntar a vocês isso. Por que não nos sindicalizarmos como sociólogos, por enquanto, pelo menos, né? Eu queria acrescentar uma coisa que tem um dado importante, né? Essa coisa que o Guga estava falando, esse momento da entrada, né? E ele falou da preocupação que a aba tem. Então, por exemplo, para você se filiar à aba, além de você encaminhar, né, a sua candidatura, de você apresentar o seu currículo, você tem que ter 3 cartas de recomendação. Então, é um filtro importante, né? E nós que temos experiência na diretoria, a gente sabe que tem gente que pede para entrar e não entra, entendeu? De carta de desrecomendação. Né? O sujeito vai lá e pede carta de recomendação e o sócio não diz a carta de recomendação. É terrível. Não fica sabendo. Não fica sabendo, mas a diretoria sabe. Né? A diretoria sabe. Né? Como é que mantém-se essa cautela, né? Então, a minha pergunta para os colegas é essa. Que tal, por que não, nos sindicalizarmos com sociólogos? Para ter pelo menos uma proteção profissional. E para o professor Joviniano, eu perguntaria como é que os sociólogos receberiam essa filiação sindical desses sujeitos que são os antropólogos, né? Eu acho que se na Bahia são 600 sociólogos, se os antropólogos entrassem, engrossaria aí talvez várias dezenas, né? Não chegaria talvez a uma centena, mas seriam várias dezenas que ingressariam nesses 600 aí a mais. Seria... Desde o primeiro que registrou até agora. Fora os que morreram, né? Fora os que morreram, né? Fora os que morreram. Então seria um acréscimo talvez significativo, mas não muito grande, de novos sindicalizados e que trariam muitos problemas para o sindicato. Porque antropólogo, como a gente viu nas vezes anteriores, se mete muito a confusão. Né? São essas questões. Falar sobre a regulamentação, quando... Fechar um bloco de 3. Estava tomando coragem, né, para poder falar, porque eu também não sou muito apta a colocar em público. Eu jogo uma pergunta, na verdade, não só para o Joviniano, mas para a assistência social e para os antropólogos, né, que se, na verdade, essa falta de regulamentação ou até mesmo a delimitação da função do sociólogo também não resultaria na inclusão de outros profissionais, né, na atividade que seria inicialmente pensada para o antropólogo ou o sociólogo, porque eu observo que uma série de concursos que abrem, o assistente social, exemplo, é muito requisitado, né? Então há uma competitividade muito grande nessas atividades, não só pelos ciências sociais e antropólogos e sociólogos, mas também pelas ciências sociais e outras funções. Então, assim, não há uma delimitação do que somente um antropólogo ou sociólogo pode fazer. E isso acaba facilitando que outros profissionais acabem, vamos dizer assim, tomando, né, o nosso espaço e isso acabe tomando outras repercussões, né? Porque a gente observa que não é a mesma competência que o antropólogo tem, o sociólogo eu não acredito que tem as outras atribuições, outras competências, assim como o assistente social também tem uma formação adequada para atingir determinadas atividades e não teria sucesso, talvez, em desenvolver ou desempenhar determinadas funções de outros profissionais, né? Então eu acho que talvez essa regulamentação, a definição não traria esse problema, né? Não só para o antropólogo, para o sociólogo também. Eu só complementar a fala dela, vou dar um exemplo do que ela está falando, né? Eu cheguei a analisar, na época que eu ainda trabalhava no INCRA,
uma contestação que foi feita a um relatório para exemplificar, né, essa concorrência entre outros profissionais com o antropólogo. Eu cheguei a analisar uma contestação administrativa, mas que foi judicializada posteriormente, a um relatório antropológico que foi feita, entre outros profissionais, por uma assistente social, né? Porque não há nenhuma exigência específica de titulação, né? A gente falou pela manhã, né, historiadores, geógrafos e assistentes sociais também, em algumas situações, têm colaborado nessas contestações, né, trabalhando muito em que sentido, para exemplificar, né? Chamando atenção para os impactos sociais das populações que vão ter que ser removidas, desalojadas, desintrusadas, né? E colocando isso como algo, né, que inviabilizaria, portanto, o reconhecimento desses direitos dessas comunidades tradicionais. Só para exemplificar, para você entender melhor o que ela colocou. Falando da regulamentação, falando da museologia, no período que ela conseguiu ser regulamentada, a museologia gozava de um prestígio muito grande junto ao governo Sarney. O Rio de Janeiro, desde 1922, vinha formando pessoas na área da museologia que já eram reconhecidos como profissionais da museologia. Então, os movimentos que foram feitos através da Associação Brasileira de Museologia, os fóruns nordestinos que aconteceram, outros encontros com profissionais do exterior que vinham ao Brasil para falar sobre museu, falar sobre atividades museológicas, engrossou o caldo para poder esses profissionais serem reconhecidos. E, claro, um lobby político muito grande, porque não foi 84 para chegar a ter a lei, passou de bem 12 anos de articulação. Não foi assim, nós queríamos, não foi assim, foram coisas que foram atropeladas, foram projetos de São Paulo que divergiam de todos os outros estados, né? Então, batalhas de todo mundo contra São Paulo, porque São Paulo sempre foi o grande entrave, por mais que tenha algum paulista aqui na sala, o São Paulo sempre foi o entrave para a profissão estar com graduação. E São Paulo sempre aventou por conta também do controle do mercado, que São Paulo controlava por seus museus maiores, com muito dinheiro. Os profissionais lá não queriam que existisse graduação, como até hoje o São Paulo como estado consegue manter, não entra graduação no estado de São Paulo, né? Então a articulação foi uma articulação grande, consegue fazer a regulamentação, entra pessoas que não sabiam nada, que eram bibliotecários ou que eram pessoas da iniciativa do museu, mas que na hora da lei entram também, e que durante muito tempo teve um grande problema. Qual foi o critério? Você chegou a trabalhar em museu? O critério era para todos os professores regulamentados na década de 80. Todos que trabalharam de 3 a 5 anos, que achavam que já era museólogo, sem formação nenhuma, poderia pedir o título, a titulação. Mas você achar que saía, você achar que era, você precisava do quê? Trabalhar no museu? Ele precisava dizer por alguma carta formal da instituição que eu trabalhei no Museu X durante 3 anos, 5 anos. Essa carta era levada para a comissão, era julgada que realmente ele trabalhou, então ele recebeu o título. E durante muito tempo nós tivemos um entrave que eram essas pessoas que também, muitos entraram nessa categoria de provisionados, não estudaram, não fizeram nada e tinham o título. E não sabia fazer nada da profissão que exigia, mas tinha o título. Então só com o passar do tempo, essas pessoas começarem a se aposentar, né, ou morrer, se começou, mas demora muito, é bem que antropólogo, demora muito para morrer. E aí acontece que foi renovando o quadro, mas foi um trabalho difícil. Pois é. Então foi um trabalho. Hoje se busca o sindicato dos profissionais, né? Tivemos uma capacitação há uns 13 meses para a criação 6 meses para a criação do sindicato, mas existe uma desarticulação também do que foi da década de 80, os profissionais engajados para regulamentar. Hoje não temos esses profissionais,
as pessoas estão muito olhando para o próprio umbigo, mas é aquele olhar para o umbigo, mas não olhar para o coletivo, e o coletivo nos fortalece e todo mundo fica enfraquecido. Então, isso eu acho que está acontecendo em várias profissões, né? Isso é o plenário, a gente já consegue ver como estamos enfraquecidos, né? E não conseguimos fazer. O que se aventou realmente era entrar em um sindicato, seu sindicato, mas os professores de museologia das 17 instituições universitárias, federais e uma privada, falam que não, nós somos já sindicalizados como sindicatos de professores, não vamos nos sindicar em outro sindicato. Né? Então tem esses entraves, tem aqueles que ainda não conseguiram entrar no mercado de trabalho, então você não consegue entrar no mercado de trabalho, você não consegue ter dinheiro para pagar nem o registro do conselho e possivelmente o sindicato. Então tem esses graves problemas ainda para ser trabalhados muitíssimo. Bom, eu vou começar pela pergunta final dele. O Sindicato de Sociólogos, o pessoal que está tentando reorganizar o Sindicato de Sociólogos, tem reunido no grupo Tortura Nunca Mais, do qual sou presidente. É um grupo pequeno, de 8 pessoas. Então, tem 8 pessoas, 10, uma vez teve 12. Mas o que significa que o sindicato nunca foi forte, estruturado. Se entrar um grupo razoável e importante lá, ele não vai ser não só vai ter espaço do sindicato, mas vai fazer o sindicato. Eu dou os telefones para você ver. Pronto. O sindicato é filiado da Central Sindical? Não. Espera aí. Ele está querendo se filiar à Federação Nacional do Sociólogo, que já existe. Agora, eu sei que o advogado que está ajudando a organizar e estruturar é o advogado da CTB, ligado à CTB. Certo? Mas, formalmente, não tem vinculação formal, não. Porque no sindicato também, eu vejo um grupinho que está lá, eu vejo, já assinei o documento lá e tal, eu vejo gente que é do PT também. Você sabe que a CTB é mais ligada ao PCdoB, né? Mas eu vejo gente lá do PT, é um grupo, foi um advogado especialista em organizar sindicato que chamaram para pegar a documentação velha, os registros que estavam faltando, que tinham feito deixar de fazer, ata de eleição imposta que tiveram localizar na série da Zé, está dando trabalho horroroso. Bom, agora, e vou fazer umas perguntas rápidas, depois entrar no principal. Nós já usamos o Sindicato de Sociólogos e Ação de Sociólogos para publicamente descaracterizar a fala de pessoas que diziam que eram sociólogos. Para isso serve. Esse fulano não é sociólogo, não preenche requisito, está chutando, ponto. Agora o problema de quem é antropólogo. A antropologia é uma profissão que foi fundada a partir de 2 ou 3 vertentes. Uma parte do início da antropologia, estou me lembrando de Tales, veio da área de medicina, da área de saúde. Outra área, cada vez crescente, veio da área de ciências sociais. Né? Então, quem chega a ser antropólogo, Eduardo veio da onde? Da economia, por exemplo, administração, do trabalho concreto. Não, diz que não é, mas eu acho que é. Então, ele veio de várias áreas. O sociólogo, pela lei atual, pode ser o antropólogo, pela lei atual, o bacharel em ciências sociais, é sociólogo. O sociólogo pode ser antropólogo se ele preferir deixar uma área e se entrar nessa área. Isso é um dos problemas que vai ter da definição de quem é da profissão. Agora, como é você garantir o espaço de atuação? Você tem 2 problemas. Você tem que definir os critérios de quem é e quem não é. Os critérios, você podia, teoricamente, pegar os critérios da aba e passar para a lei. Agora, só que esse critério de 3 cartas de apresentação, eu acho esquisito entrar na lei. É esquisito. Você pode fazer como a OAB faz, porque a OAB é uma mistura de conselho com ordem, é uma mistura totalmente separada. Você para ser advogado, você para ser bacharel, para ser advogado, você tem que passar no exame da ordem. Então você não é advogado. Você pode colocar um critério do exame, um exemplo. O importante é definir os critérios. Os sociólogos
entra aí a questão da definição de atividades privativas. Quase toda a profissão define o que é atividade privativa da categoria. Os sociólogos decidiram não colocar atividade privativa. Colocaram uma lista do que podem fazer, que está na lei, mas não disseram que era exclusiva deles. Como é que ficou mais fácil para passar, inclusive, diante dos outros? Porque o objetivo é tão amplo, tão grande, que os sociólogos queriam colocar no que podiam fazer, que não tinha como definir o que era privativo. Os antropólogos têm condição de definir o que é privativo? Se tiver condição de definir o que é privativo, tenta dizer quem é antropólogo. É o fulano bacharel em ciências sociais, é o bacharel é o mestre ou doutor em antropologia, por aqui ou pelo exterior, para quem é o antropólogo. Segundo, para ser antropólogo, que requisito tem? Quais são, é o registro no conselho, é a aprovação na seleção, nesse tal exame da tipo OAB, tem que definir qual é. E tem atividade privativa ou não tem? Se não tem atividade privativa, você vai concorrer com os outros. Nos últimos, como os sociólogos falam, nos últimos anos, nós temos um problema nos editais de concurso. Os editais de concurso não botam com cargo de sociólogo, nem não botam economista, botam técnico e superior. E você vai ter de olhar dentro no edital, quais são as profissões, as profissões habilitadas a concorrer ao cargo. Depois esquece de sociólogo, ou bacharel social. Então você tem técnico superior, necessária formação em economia, serviço social, serviço social, ciências sociais, isso é a lista. Porque há uma tendência no Estado de uniformizar. Não abre o cargo. Ele bota técnico superior para preencher. Essa é uma estratégia de regulamentação. É uma estratégia de regulamentação. Então, basicamente, Então, acho que deu para responder as questões, né? Só eu queria pedir desculpas, é porque eu tenho que sair agora, tá bom? Ok. Mas a gente agradece. Eu tenho que pegar uma criatura de 6 anos na escola e só tenho que pegar essa minha criatura. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom? Então, você fala, Pedro. Deixa eu ler aqui. Deixa ela. Técnica operacional do espaço e da filmagem. Então a gente vai ter que finalizar nos próximos 15 minutos. Então esse vídeo é através do departamento e tem alguma outra pergunta que eventualmente. Deixa ela responder. Então, a pergunta que você faz, né? Na verdade, essa busca de limitar, restringir os aventureiros é o interesse nosso. Né? Esse é o lado do nosso interesse de por que regulamentar, exatamente porque queremos não permitir que pessoas fora da área façam o exercício charlatão, o exercício legal da profissão. Então, esse é o interesse principal da regulamentação. E nós entendemos que as profissões regulamentadas têm interesse de regulamentar, perseguindo os charlatões exatamente em defesa dos interesses da sociedade, ou seja, que garantia a sociedade terá que aquele serviço prestado profissionalmente é daquele profissional que teve uma formação especializada naquela área. Então, quem vai dizer isso são os conselhos da profissão, quer dizer, está garantido que as pessoas que vão exercer a profissão de antropólogo são formados e têm tais características da sua especialidade, e isso garante perante a sociedade que qualquer lugar que esteja contratando um antropólogo, né, tenha certeza de que está contratando um antropólogo. Então, esse é o nosso lado que é importante da regulamentação. Quanto à questão de que, por exemplo, na nossa área do serviço social, até hoje nós temos problemas, até hoje temos que ir atrás dos charlatões, sim. Né? A nossa área é considerada uma área muito fácil de fazer. Qualquer pessoa de boa vontade pode ser uma assistente social. No interior existe muito isso, de pessoas, primeiras damas, não sei o quê, que se dizem assistente social.
né, fazem, algumas até dizem, eu não sou, mas eu atuo como. Então, basta ser uma pessoa de muito boa vontade, preocupada com a solidariedade, com a ajuda, etc., passa a ser assistente social. Então, essa é uma questão que nós perseguimos na fiscalização e conscientizamos os profissionais do serviço social de mostrar como é importante a regulação através do seu conselho para não permitir esse tipo de prática charlatã. Né? Na nossa área, para ser assistente social, e aí a pergunta que vocês fazem, na lei de regulamentação, terá que definir o que é ser antropólogo. Quais são as condições de ser antropólogo e como garantir quem já está. No nosso caso, em 57, nós tivemos que constar no primeiro texto de lei que protegia também aqueles profissionais que se denominavam agentes sociais, que não eram formados nas escolas de serviço social, mas eram formados na prática profissional propriamente dita e que tiveram que ser acolhidos no regulamento. Logicamente que com o tempo isso já se desfez, já acabou, porque acabaram-se as formações, né, de agente social e agora a própria lei diz tem que ser num curso de universidade, é um curso universitário, tem que ser bacharel em serviço social e para exercer a profissão tem que estar inscrito no conselho. Ou seja, só é assistente social quem é inscrito no conselho. Se alguém formou e vai exercer a profissão sem escrever no conselho, está enquadrado no exercício ilegal da profissão. Então ele pode ter desde uma sanção mais branda, do tipo se ele fez a formação, mas não se inscreveu no conselho, pode ser uma advertência, uma coisa assim, uma multa que ele vai ter que pagar, ou se ele não é um assistente social, não tem nenhuma formação nem mesmo no serviço social e se diz assistente social, ele vai ser enquadrado numa ilegalidade, ou seja, ele vai responder a isso penalmente. Né? Um crime de exercício ilegal da profissão. Uma falsidade ideológica. Ele vai responder isso legalmente, fora das hostes do conselho. Basta ter o diploma, exatamente. Hoje nós discutimos bastante isso, porque cresceu bastante o número de escolas por à distância, ensino à distância. E nós temos tido muitos embates com a qualidade dessa formação. E hoje já começamos a rediscutir se basta a graduação, o diploma, porque nós queremos também dar uma qualidade dessa formação e algumas coisas nos fogem aí o controle na formação à distância. Com relação à questão da sindicato, né, se já passa, eu não consigo ver isso, porque são órgãos que têm objetivos completamente diferentes. O conselho ele tem uma função de fiscalizar o exercício da profissão. O sindicato tem uma função de organizar politicamente uma determinada categoria profissional. Então, eu não vejo como você transpor... Defender também, mas veja, é uma defesa diferente, é uma defesa de luta, de enfrentamento aos campos de trabalho, aos patrões, salário, condições de trabalho, etc. Claro que os conselhos, dentro de uma lógica de um projeto profissional crítico, ele tem contribuições a dar nesse sentido, mas são vinculações diferentes. Para o sindicato, a vinculação ela é voluntária, para o conselho ela é obrigatória. Então, todo profissional que queira exercer, ela tem que ser obrigatório. Nós fizemos uma discussão nos anos 80 sobre o sindicato, tínhamos uma estrutura sindical, já estou encerrando, assim, de que nós defendíamos o sindicato organizado por ramo de atividade, não por categoria profissional. E achamos que as organizações, principalmente na nossa área, por categoria profissional, ela tem muito pouco poder de pressão e de força no conjunto das lutas sociais. Claro. Sim, são coisas diferentes, entende? Sim, discutir a sindicalização passa por outro tipo de... Enfim, assim, essa discussão das competências, das atribuições, isso tem que estar na lei, evidente, porque evita isso, né, de que um profissional interfira na outra. É um contexto adverso, porque uma estratégia é essa de fazer concursos que não são delimitados especificamente, então são técnicos, analistas, não sei o que, de recursos humanos, coisas assim mais gerais, que enquadram diversas categorias profissionais. Então, essa é uma dificuldade já de quem tem uma lei com atribuições definidas, etc, etc. Na nossa lei, a gente definiu competências e atribuições. Então, competências ele pode competir com algumas outras e atribuições que são privativas, que só o assistente social pode fazer. O que não quer dizer que assistentes sociais também, às vezes, se extrapolam
nas competências e pode entrar em instrumentos que não são seus próprios. Né? Então, por isso, a regulamentação ajuda nisso. Agora, lógico que a regulamentação só vai funcionar se tiver uma boa estrutura de fiscalização, senão não funciona. Pedro. O conselho, de acordo com a Constituição, é o órgão normativo da profissão. A segunda, que é o maior risco, eu estava conversando isso com meu sobrinho hoje, é exatamente tentarem desqualificar a formação como sendo de nível superior. Eu vivi isso em pele. Fui da primeira turma de geólogos no Brasil inteiro, lá em Pernambuco. A gente teve que lutar para enfrentar um congresso incompetente que não sabia o que era geologia e queria que fosse uma profissão de nível médio. Um mero assessor auxiliar do engenheiro de Minas. E tinha muito deputado federal e senador que era engenheiro e era engenheiro de Minas. Ah, não é nem curso de engenharia. Então o primeiro risco é esse, tentarem desqualificar em função das competências. Não, isso é competência de nível médio, que isso é apenas um apêndice auxiliar do campo do sociólogo. Eu não digo que os sociólogos vão fazer isso, mas dentro do Congresso pode ter alguém que vai levar, tá certo, essa vertente. Então precisa estar preparado, inclusive vocês, para não permitir esse vilipêndio. E o segundo é exatamente o risco maior não é entrar os picaretas, não. Exemplo recente, vocês viram aqui na Bahia a questão dos jornalistas, né? Que a justiça deu ganho de causa a pessoas que nunca fizeram nada em curso de jornalismo, mas que eram jornalistas ou se diziam ser do meio de comunicação, porque tinha um programazinho qualquer de futilidade numa rádiozinha qualquer sem expressão, e quiseram receber o diploma de jornalista. Né? O exercício, exercer e ter o direito ao diploma. Né? Entendeu? A lei da imprensa caiu, que foi derrubada porque era ligada à ditadura, e deixaram o vácuo. E no vácuo entrou. Isso vocês vão ter que brigar, é lá no Congresso, tem que dar as Isso também, vocês vão ter que achar um deputado que queira bancar a lei lá no Congresso. Gente, nós estamos realmente no nosso limite, né? Então a gente agradece a presença dos palestrantes e encerramos a mesa. A discussão poderia durar muito, mas infelizmente o tempo manda.